Tudo bem, meus amores? Tati Presser aqui, sexpert e psicóloga, educadora sexual. E olha, gente, aqui num cenário completamente novo, super bacana. Gente, quero até pedir desculpas. Semana passada a gente teve que repostar, né, algumas lives, justamente porque a gente estava vindo aqui para esse espaço novo, tá? Então, mas a partir de agora, tudo é, né, inédito, vamos embora, vamos falar, vamos discutir sobre tudo que está acontecendo no mundo e trazendo para o lado de relacionamento sexual e como a gente pode mudar, né, nosso quadro em relação... E eu estou falando um pouco nesse tom porque hoje a gente vai realmente falar sobre algumas questões mais atuais, né, que a gente vem percebendo que estão um pouco estranhas por aí, né? Antes de começar o vídeo, peço para você curtir pra gente é super importante, entrega mais o vídeo. Educação sexual é um tema que o pessoal não gosta muito, né? Então, bora curtir esse vídeo, se inscrever no canal, por favor, é muito importante, ativar o sininho, né? Comentar sempre, porque comentar eu desço, ter uma interação com vocês e, obviamente, compartilhar a live com outras pessoas. Não se esqueçam que a gente tem lives aqui toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, ok? Então, hoje eu quero falar sobre um tema bastante atual. Até fiz uma postagem lá no meu Instagram, me sigam no Instagram e no Facebook, sobre essa reportagem que saiu na Folha de São Paulo, que a mulher agora, não agora, digamos assim, que a Unimed, que é um plano de saúde, estava, não necessariamente o próprio plano de saúde, mas sim é o plano de saúde e as várias filiais que eles tinham em lugares diferentes do Brasil, mas algumas dessas filiais estavam exigindo um parecer, uma declaração de que concordava o marido para colocar o DIU na mulher. Então a mulher chegava no consultório pelo plano de saúde Unimed, em alguns estados, e queria justamente colocar o DIU. O plano exigia, então, que houvesse uma autorização reconhecida em cartório do marido para colocar o DIU nela, tá? Isso me deixou, eu acho que como pode ter deixado algumas de vocês, e até de homens e mulheres, bastante revoltados, né? Porque o que acontece, gente? Em 1996, tá, foi criada a Lei 9.263, aonde passa a ser obrigatório a mulher e o homem, quando forem fazer vastectomia no caso do homem ou laqueadura no caso da mulher, tem que ter a autorização do seu parceiro. Particularmente, eu já acho isso algo super retrógrado. Entendo que, ok, pode haver um relacionamento onde uma pessoa vai enganar, né, a outra, dizendo, não, vamos ter filhos, né? Todo mundo já viu, tipo, aqueles filmes que a mulher está tomando lá a pílula e tentando engravidar, e aí não está sendo honesto com o seu parceiro por algum motivo. Claro que isso não é uma coisa bacana, né? Mas a gente pode pegar questões de índole em várias coisas diferentes, né? Não necessariamente em algo como a sua capacidade de reproduzir um filho. Então, tem homens que traem, tem mulheres que traem, tem mentiras que são contadas, enfim. Não acho que seja o papel do governo ou do Estado se meter na capacidade ou não da mulher ter ou do homem ter mais filhos. Então, de antemão, já acho essa lei absolutamente retrógrada. Eu acho que não tem nada a ver, você ter que pedir autorização para você poder não reproduzir, né? Mas é porque um pode enganar o outro. Sim, um pode enganar o outro em vários aspectos. Então, a gente vai ter lei para absolutamente tudo, entendeu? Fica um pouco complicado isso, né? Então, o que aconteceu? A Unimed se baseou nessa lei
para dizer que a mulher, então, precisaria dessa autorização quando for colocar um DIU. Por que ela não pode se basear, e pelo que já me consta, esse procedimento acho que já foi parado, né? Ou seja, as pessoas não vão poder mais utilizar esse recurso, não vai ter mais essa exigência para botar um DIU no plano de saúde, mas por que eles se basearam? Porque é uma forma também de você não reproduzir, ok, mas é uma forma temporária, né? O DIU a gente pode colocar, a gente pode retirar, enfim, como vários outros. A pílula daqui a pouco vai ter o que? Lei para dizer que se você pode ou não tomar pílula anticoncepcional, ou botar um chip, ou tomar várias outras providências aí em relação a não engravidar, fica um tanto quanto complicado e um pouco contraditório também, porque aí se incentiva a camisinha, mas não se incentiva a colocar um DIU. Ok, a camisinha é para ISTs também, mas também se incentiva muito a camisinha para evitar gravidez precoce. Então, é uma coisa assim bem maluca, né, que as pessoas tomam como base para tomar decisões como essa, né? Em relação a essa questão do DIU, e por que isso me chamou muita atenção, é porque na calada da noite, acho que a gente está vivendo nesse momento, momentos bastante sombrios, bastante estranhos, na verdade. A gente observa ali que existe toda uma discussão em relação à nossa democracia, em relação a como a gente vai se comportar democraticamente daqui para frente. Então, todas essas questões estão vindo à tona e a gente tem que estar muito atento, porque às vezes as pessoas criam fogo de um lado para chamar bastante atenção, para a gente olhar para esse lado e, assim, do ladinho eles estão fazendo o quê? Passando a boiada, né? Termo, inclusive, que a gente já conhece bastante. Então, qual que é a questão aqui, né? A gente começar a observar esses movimentos que podem parecer movimentos simples, pequenos. Foi um erro, não era para ser assim, a pessoa interpretou mal e aí isso deu no que deu, mas agora a gente já corrigiu, etc e tal. Ok, existem erros, mas existem também certas práticas que vão sendo colocadas para ver se passa. Para ver se anda, para ver como é que aquilo vai se desenvolver. E muitas vezes isso vem parte de uma ideologia, literalmente. Ou seja, a gente quer, por exemplo, minar, de certa forma, os direitos já conquistados a duras penas pelas mulheres. Então, hoje a gente tem toda uma discussão ainda na sociedade em relação ao aborto. Eu não vou trazer essa discussão para cá, até porque eu acho que é uma discussão diferente, porque você coloca uma questão religiosa no meio. Então, você não pode colocar seus valores a goela abaixo daquela pessoa que realmente acredita que isso possa estar sendo um crime, né? Você envolvendo ali religião é uma coisa mais complicada, então não estou querendo nem trazer essa discussão aqui nesse momento. Talvez em algum outro momento a gente discuta sobre essa questão. Mas o que a gente realmente precisa entender, e precisa entender com muita claridade, é que a gente já tem que conquistar os direitos ao nosso corpo, né? A gente tem que conquistar o direito de andar na rua e não ser chamada de gostosa, de quero te comer, disso, daquilo. A gente tem que conquistar o direito agora de chegar num consultório, né, de ginecologia e poder ter a oportunidade de colocar um DIU. Não faz o menor sentido. A gente sabe que existem casais que vivem até em situações de violência, situações onde a mulher, de certa forma, é ameaçada e não quer trazer uma terceira pessoa para essa equação, coloca um método de anticoncepção e chega nesse momento e tem o empecilho de ter que pedir essa autorização para o marido. Ou seja, a mulher sempre cedendo o controle para o outro. Não faz o menor sentido
é uma forma da gente voltar ao passado. Ainda vou fazer algumas lives aqui, mas já fiz algumas falando um pouco sobre a questão da mulher ter sido propriedade do homem por muitos e muitos anos, né? E como eu sempre falo, o inconsciente coletivo de Jung é uma coisa que, são anos e anos e anos com a mesma filosofia, a gente traz isso para o nosso mundo atual e fica difícil, né, da gente ir quebrando isso, né? Cada quebra de paradigma dessas demora um tantão, sabe? Por mais que a gente pareça que nesse momento a coisa está indo mais rápido, até por a gente viver num tempo real, né? Então as pessoas logo vão para mídias sociais. Esse exemplo do DIU foi um exemplo claro disso, eu vi muitas postagens a respeito. Então a gente vai e exige o nosso direito de uma forma mais pública, como acontece nas mídias sociais, mas nem sempre essas pautas são pescadas, né? Então tem outras como que vão passando ali sem a gente nem perceber. E 2, não tem que ficar tendo um ataque, né, cardíaco por uma questão que deveria ser óbvia, né? Então, quando a gente tenta mudar esse conceito de mulher como propriedade, quando eu falo tenta, não é que, sim, a gente já mudou no teórico, mas muitas vezes na prática não é bem assim. O marido ainda espera uma comida quentinha quando chega em casa e muitas vezes ambos trabalham e ela que lidar com as crianças. O marido muitas vezes ainda espera que a mulher cuide dele de uma forma até maternal, né? E também continua mais ou menos com essa filosofia de que a mulher é para cuidar e o homem é para proteger, para prover, né? Quando muitas vezes as mulheres trabalham muito mais do que os homens e ainda tem um terceiro filho. Então, a gente sabe que essas coisas se mudam com o tempo, né? O problema é quando vem uma ideologia, quando vem um movimento muito forte por trás, e tenta ir minando e manipulando a forma com que tudo vai chegar, né, para tentar manter a sua filosofia, tentar manter os seus valores, o que ela acha como verdade. Numa sociedade democrática, várias pessoas acham várias coisas diferentes. O problema começa quando um quer inserir a sua verdade goela abaixo do outro, né? Então, acho que a gente está tendo, especialmente no Brasil e no mundo, um pouco de dificuldade de lidar com opiniões diferentes e não instalar como regra o seu ponto de vista, né? Quando a gente fala de um caso como esse, né, onde parece, não, mas é uma empresa particular, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada... vai vendo, vai olhando. CRM, né? O presidente do CRM, qual a postura política dessa pessoa, o que o CRM tem a ver com a Unimed, blá, blá, blá. Vai vendo, você vai vendo que o buraco é mais embaixo, né? Então, tem formas muito sutis de tentar colocar, digamos, uma sociedade na linha, né, por assim dizer, de uma forma impor suas regras, de impor as suas verdades e fazer com que isso vá minando cada vez mais a sua liberdade, seu direito ao seu próprio corpo, por exemplo, tá? A gente pode analisar isso de uma forma até maior, né? Quando a gente fala aqui em São Paulo, eu falei disso aqui o outro dia também, que a educação sexual, o novo prefeito de São Paulo quer ensinar, em vez de educação sexual nas escolas, abstinência nas escolas, né? Então, a gente dá um passo atrás, porque a educação sexual é praticamente nula nas escolas, é muito pouca, né? E quando eu falo de educação sexual, gente, eu estou falando de anatomia, eu estou falando de resposta sexual, eu estou falando de coisas muito básicas, não estou falando de como ensinar, ninguém aqui está aqui para dizer que tem que ensinar para adolescente como chegar ao orgasmo, gente, pelo amor de Deus. Ao contrário,
tá? Isso é provado, comprovado que em sociedades que têm educação sexual, o abuso sexual, né, ele cai em quase que 80%. Por quê? A partir do momento que está ouvindo aquela pessoa falar sobre isso, a professora, a pessoa que a criança confia, o adolescente confia, ela tem mais confiança de chegar e dizer o que está acontecendo em casa, ou dizer o que ela acha que vai acontecer em casa, etc. e tal. Então, isso é comprovado. O número é alto, é 80%. Também existe a questão de, a partir do momento que tem educação sexual, as pessoas são menos infectadas com ISTs, doenças sexualmente transmitidas. Opa, meu português. E, por último, que isso retarda a iniciação. A educação sexual, comprovadamente, retarda a iniciação sexual. É tudo que a gente quer. Por que é tudo que a gente quer? Não, eu não estou aqui pregando que não, o adolescente só pode transar depois de casado. Absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim, eu já falei aqui e falo novamente, que é muito diferente. Um adolescente em desenvolvimento, a cabeça que ele vai estar com 16 anos e a cabeça que ele vai estar com 18 anos. Esses 2 anos podem não fazer muita diferença numa idade, tipo uma mulher de 40. Entre 40 e 42, a cabeça é mais ou menos a mesma. Mas entre 16 e 18, é gigante esse pulo. De desenvolvimento cognitivo mesmo. Então, assim, como a forma com que a pessoa vai iniciar sua vida sexual vai ter um peso em como ela vai ser desenvolvida no futuro. Então, se espera mais 2 anos, isso é altamente positivo. Então, a educação sexual, como eu acabei de falar, é de grande forma preventiva, né? Em abuso, em ISTs, em se relacionar sexualmente de forma precoce. Aí que tá, gente. Então, vamos lá. O que acontece nesse novo movimento de conservadorismo que traz à luz tanta hipocrisia, né? Porque a gente está falando de pessoas que pregam uma coisa e fazem outra. A gente viu há pouco tempo uma ministra que sempre prega essa questão dos valores familiares, etc. e tal, e ao mesmo tempo admitiu numa live que teve um caso extraconjugal. Disse que não sabia, etc. e tal. Aparentemente essa pessoa, que esse relacionamento durou 7 anos, não sei, não quero entrar em questões específicas, mas é uma característica desse novo movimento conservador. Não faz o que eu faço, sabe? Tipo, vir com toda a moralidade, com toda essa questão de não vamos falar sobre educação sexual nas escolas, as mulheres têm que pedir autorização para os maridos para colocar DIU, e inúmeras outras questões, ao mesmo tempo de uma forma hipócrita, lidando muito mal com situações que traz um afeto sexual no meio da história, entendeu? Então, acho que é extremamente importante a gente repensar e não só repensar, mas ficar alerta a esses movimentos, entendeu? Ficar alerta ao que é hipocrisia, o que é a pessoa chegar e dizer não, porque imagina ter um relacionamento extraconjugal quando está lá, tendo 500 amantes, entendeu? Ou quando está lá na casa casa da luz vermelha, como se dizia antigamente, né? Quantas vezes você não vai dar uma batida aí numa casa da luz vermelha e vai encontrar um monte de empresário, um monte de pessoas religiosas, parlamentares, etc. e tal, que estão na televisão pregando uma coisa e estão fazendo outra. O que é o problema disso? Mas isso é hipocrisia, Tati, isso sempre vai existir. Não, a questão é que a gente... o problema não é nem a hipocrisia, é pior do que isso. É a gente se concentrar
na hipocrisia e não entender que a normalização dos comportamentos sexuais, ao fato de um dia uma pessoa vir falar comigo como se eu fosse uma nutricionista, como se eu fosse apenas uma pessoa que vai auxiliar num processo da vida dela, um dos vários processos, que é a sexualidade, a gente conseguir evoluir como ser humano, não ter mais isso como um problema central, ou seja, o problema central não é mais o que o outro está fazendo entre quatro paredes, não é mais se a mulher vai ou não colocar o DIU com autorização do marido, não é mais essas questões, mas ele está pregando fidelidade, mas está chifrando a mulher. Não é mais isso, a gente não vai ter mais isso que discutir, porque isso é normalizado, entendeu? E a pessoa que lidar bem com sua própria sexualidade, a gente já falou sobre isso aqui também, é uma pessoa que é mais sã, né? Literalmente, é uma pessoa mais equilibrada, mais saudável, né? Que ela faz com que a energia sexual gire de forma natural. Tá? Então, energia sexual, a gente cansa de falar aqui que é a pulsão de vida, que é aquilo que move a gente, né? Eu brinco falando, gente, mulher mal amada, homem mal amado, ditado mal amado, não é à toa, né? Todo ditado, no fundo, tem um fundinho de verdade. Então, é bem essa questão de você tá ali achando que tudo gira em torno da sexualidade, tudo gira em torno de, eu estava discutindo justamente sobre essa pauta de educação sexual o outro dia, a pessoa vira e fala assim, mas essa coisa de identidade de gênero em escolas, de onde entrou a identidade de gênero nas escolas? Que escola vai ensinar que você pode ser, você pode ser mulher se você for menina? Não é... Primeiro que identidade de gênero não tem nada a ver com educação sexual. Então, vamos aprender a retirar e tirar essas duas pautas, tá? O que eu saiba é que certas, e eu imagino que muito poucas no Brasil, escolas podem não discriminar, né, algumas pessoas em relação à identidade de gênero. Mas nunca vi ninguém ensinando sobre identidade de gênero. A gente aqui está falando de educação sexual, que são duas coisas completamente diferentes. A partir do momento que a pessoa sai da sua vida, digamos, de adolescência, né, jovem ou adulto, e está com a sua sexualidade equilibrada, em xeque, não morre de medo quando, de repente, fantasia com a pessoa do mesmo sexo, ou quando ela fantasia com alguma coisa mais bizarra, ela entende que isso é uma fantasia, ela entende que isso não significa ABCDF, não significa que ela é gay, não significa que ela é BDSM, não significa qualquer coisa, porque ela sabe lidar com o seu desejo. Ela não vai identificar a outra pessoa com essa mesma questão, né? Porque a gente incomoda, nos dá medo aquilo que a gente se identifica, entendeu? Esse cara tá ali desmunhecando, fazendo aquele cara me incomoda, porque há um fundo de identificação ali. Já falei isso aqui, falo de novo. Não necessariamente que essa pessoa seja homossexual ou nada disso. Entendeu? Pode ser outra coisa, mas a questão dessa pessoa poder viver bem, né, com a sua vida sexual e o outro não, já é o suficiente para gerar esse incômodo, tá? Então, a gente realmente tem que tomar cuidado com esses pequenos movimentos. A gente observa também o Ministério da Educação limando alguns livros, né? Não pode esse livro, não pode aquele livro, não pode não sei o quê. Não... Gente, educação é educação, informação é informação. Acho que hoje a gente entende como o Brasil, que é um país desenvolvido, que é uma das maiores potências econômicas do mundo, a gente tem o direito de poder escolher o que a gente vai querer absorver para a gente e até para poder ter poder crítico, né? Como é que você vai dizer que certos autores são comunistas, são fascistas? Como é que a gente vai poder ter esse poder crítico se a gente não está lendo as obras por nós mesmos, se a gente não está
indo e correndo atrás dessas informações pela gente mesmo, né? Então a gente precisa realmente começar a entender que, como seres humanos inteligentes que somos, como pessoas que temos um poder cognitivo, a gente sim tem direito de tomar nossas próprias decisões. E aqui, voltando à questão do DIU, sim, a mulher tem direito, tanto é que a mulher solteira não precisa ter autorização de ninguém, entendeu? Então, obviamente que a gente tem o direito de poder decidir ou não o que vai acontecer em relação à nossa capacidade de reprodução, tá? Então, entre várias outras coisas, o lance, gente, é a gente andar para frente, não andar para trás, entendeu? Então, fiquem ligados para essas pautas bem esquisitas, tenta chamar a atenção disso, né, nas mídias sociais, sempre quando tiver algo bizarro assim, porque é só nessa luta que a gente realmente vai conseguir alcançar, chegar a algum lugar, tá bom, gente? Olha, quero avisar para vocês que a partir de sexta-feira vamos ter a Semana do Orgasmo, gente. Essa Semana do Orgasmo vai ser incrível, vão ser 4 lives falando só sobre orgasmo, então se liguem, não percam. Isso é a partir de sexta-feira, mas obviamente quarta-feira a gente está aqui de volta, 9 horas da noite. Curtem essa live, por favor, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, liguem o sininho e fiquem por aí alertas, porque olha, o babado tá forte, viu? Valeu, gente!